Você já parou para perceber que se antecipa a reação das pessoas antes mesmo de agir? Ou que você ensaia várias vezes o que vai dizer antes mesmo de falar, não para ser mais clara, mas para não desagradar? Ou você só se sente segura quando recebe a aprovação, quando recebe a resposta positiva de alguém? Saiba que isso tem nome e hoje nós vamos às raízes desse comportamento. Se você não me conhece, eu me chamo Nara Miranda e nesse canal eu falo sobre identidade de filha e vida com propósito. Então vamos ter essa conversa? Deixa eu pegar um café. Então, enquanto você dobra uma roupa, lava uma louça, tá cozinhando, tá amamentando, vamos conversar então juntas. Eu trouxe para você nesse vídeo um provérbio que ele resume tudo que nós vamos conversar aqui. Ele está em Provérbios 29 e 25, que diz que o medo da opinião dos homens pode paralisar, mas a confiança no Senhor o protegerá disso. E esse vídeo vamos fazer em duas partes. A primeira vai ser sobre o medo da opinião que paralisa. E a segunda é a confiança em Deus que te protege e te liberta. No último vídeo sobre agradar as pessoas que eu trouxe para você, eu vou deixar o link se você não viu, mas se você viu, você vai saber exatamente do que eu falei sobre como a sua identidade, ela vai se perdendo, ela vai tentando se encaixar no que os outros dizem sobre você. E como isso mina a sua identidade real, né? Mina quem você é, a essência de quem você é. E hoje nós vamos um pouco mais fundo, vamos conhecer e reconhecer as raízes desse comportamento. Vamos nomear para sair desse lugar. Então pense numa situação simples, que você precisa se apresentar, que você precise falar uma ideia, expor uma ideia, ou o seu trabalho até. Eu sei que aqui muitas empreendedoras me acompanham. Às vezes você precisa divulgar o que você faz. E você está preparada, você sabe sobre o assunto, você é boa no que faz, mas ainda assim você não consegue desenvolver, você não diz, e na sua mente você já antecipou as reações, você já antecipou ao que vão pensar, a como vão olhar para você, a como serão a visão das pessoas que vão estar ali naquele lugar. E isso cansa. E pior, isso paralisa. E se você desiste, é porque o seu argumento é que você é tímida demais para fazer isso. Mas olha, a timidez aqui, ela está camuflada numa insegurança. Você ancorou esse comportamento dizendo que é uma timidez. E olha, nós como filhas de Deus precisamos reconhecer quais são as raízes do nosso comportamento e pegar a palavra de Deus que nos refuta, que nos confronta para sabermos exatamente como estamos, onde está o nosso coração, como estamos lidando com os nossos comportamentos. Não estamos falando de uma pessoa que é mais reservada ou outra que consegue falar com mais naturalidade, mas estamos falando de uma raiz do comportamento, para que você reconheça se isso está no seu coração. Porque a aprovação das pessoas, ela nunca está garantida. Você não tem controle sobre como as pessoas irão reagir àquilo, né? Aquele cenário. Às vezes ela não está num bom momento e isso, na maioria das vezes, não tem nada a ver com você. Então você tem essa maturidade. Quando você vai às raízes do seu comportamento, você aprende e desenvolve a maturidade de uma filha de Deus madura, que é o nosso objetivo, né? Eu sempre falo isso com vocês aqui no canal, porque se a reação de alguém tem o poder de te paralisar, de te deixar, de que você não avance, é porque o seu valor ainda está ancorado em pessoas e não no que Deus diz sobre você, e não em ser uma filha de Deus. Onde está o seu valor? O que Deus diz sobre você? E tem uma outra raiz aqui que ela está caminha muito junto com essa, que é a da inferioridade, que é quando você precisa dar uma opinião, precisa, e você guarda, ou você tem um limite dos seus valores, e ainda assim você cede, você abre mão dos seus valores, dos seus limites, porque está tentando caber, está tentando ser encaixada, está tentando se sentir pertencente, mas isso está indo contra algo que você já estabeleceu como o seu valor. Falando sobre princípios, né? Nós temos
os nossos princípios que nos norteiam. Quando esses princípios você os quebra por conta de querer agradar outras pessoas, de se sentir valorizada por outras pessoas e achar que essa é uma real valorização, você então quebra a sua identidade de filha de Deus. E muitas vezes nós colocamos como uma humildade. Pense que é por ser humilde, que isso é ser humilde. A humildade aqui é você saber que o seu valor ele está em Cristo, ele está em quem você é, né? Então você sabe ocupar o seu lugar de filha de Deus. Você sabe falar quando é a hora certa para falar, você sabe se calar quando for preciso, você sabe servir, porque o seu valor, as suas virtudes, elas não estão naquelas opiniões, elas estão no que Deus diz sobre você, e essa é uma raiz de se achar sempre inferior, achar que em todo lugar em que você está, você não se encaixa. Essa é uma raiz que você precisa ser tratada. E ela é tratada quando você sabe o seu lugar, quando você ocupa o lugar de filha de Deus. Eu gosto muito do termo filha e herdeira, inclusive, se você não conhece, eu disponho para você, compartilhe um plano de leitura bíblicas filha e herdeira, para que você me acompanhe na leitura da Bíblia por todo o ano. Veja nos links para você ter acesso a esse plano de leitura filha e herdeira. Esse é o nosso lugar, como filhas, como herdeira. E me diga se você se reconheceu em algum desses dois pontos que eu trouxe para você até aqui. E comenta aqui, deixa aqui nos comentários a palavra raiz, que eu quero saber quem está acompanhando o vídeo até esse momento nessa conversa. Agora vamos para a parte 2, que fala sobre essa confiança em Deus que nos protege. E nisso eu quero que você preste muita atenção. Eu estou falando com você sobre raiz desde o começo e não é por acaso. Quando nós tratamos as nossas raízes, você sabe onde as suas raízes estão firmadas, estão fincadas, a terra do seu coração, para que você tenha os bons frutos disso. Os frutos que virão a partir dessa raiz sua bem tratada. Por isso, nesses vídeos, estou tratando com você um pouco mais a fundo sobre as raízes do seu comportamento. Então, quais são as motivações do seu comportamento? Você tratando isso, as ações que virão depois, o que vai ser exposto, serão frutos bons. Isso é com muito amor que eu digo para você que está aqui me assistindo. Preste muita atenção. Em Deus, você encontra o sentido para os seus dias, você encontra a realização pessoal, você encontra alegria, você encontra contentamento, você encontra as suas qualidades que te faz única e às vezes você se perdeu no meio do caminho. Mas quando você está em Deus, com as suas raízes em Deus, resgatando a sua identidade real, no que Deus diz sobre você, as suas habilidades, as suas qualidades, Ele mesmo coloca para você e te expõe. Lembre-se, Ele é o Criador, Ele te criou, Ele te formou. Então é o que Ele diz sobre você. Isso é nessa raiz que você deve cultivar. É isso que você deve cultivar na sua caminhada. E confiar, então, em Deus. Essa segunda parte desse verso que fala que confiar em Deus te protege, porque guarda o seu coração das coisas desse mundo. Proteger a sua mente é livre no Senhor. Você não fica amarrada, presa, parada às outras pessoas. Lembre-se, as opiniões das pessoas, elas são inconstantes. Nós estamos em mudanças. Um dia nós pensamos assim, no outro dia nós já podemos ver com outros olhos e já mudar a nossa opinião. Não é verdade? Então nós, quando ancoramos as nossas perspectivas, as nossas ações nas outras pessoas, na inconstância das pessoas, você fica fragilizada. Então, ancorar as suas raízes firmadas no que Deus diz sobre você, aí sim, você tem proteção. Aí sim o seu coração fica guardado e a sua mente é livre para você fazer o que Deus planejou para você, cumprir o propósito na sua vida. Então, os Provérbios 29:25, ele descreve o medo da opinião dos homens, das pessoas, numa cilada, numa armadilha em que a pessoa entra, você entra. E entrar então nessa proteção do Senhor, essa promessa que nós temos de estar no Senhor, confiar no Senhor, é a nossa proteção, é onde guarda o coração. Isso é um solo
firme, que você não vai ser abalada, você não vai precisar da opinião das pessoas, que você está segura em Cristo. Hoje esse vídeo não foi com um passo a passo, foi mais com uma conversa para te ajudar a nomear o que está acontecendo com você, nomear para que você reconheça os motivos, as motivações das suas ações, dos seus comportamentos, para que você saia desse lugar e reconheça que em você tem as marcas do Criador. Então, você é livre para usar suas habilidades, você é livre para exercer e ser essa mulher, essa filha de Deus que Deus te chama para ser. E esse vídeo é só o primeiro de mais outros que eu vou trazer para você sobre identidade. Eu estou preparando algo, construindo algo para te ajudar nessa caminhada de forma prática, de dentro para fora, como eu trago para você as ações que nós temos, né? Não adianta ficarmos só ouvindo, nós precisamos viver como filhas de Deus. Hoje somos chamadas filhas de Deus, mas vivermos como filhas de Deus. Então me segue nesse canal, ativa o sininho das notificações, se inscreva, deixe o seu curtir. Eu vejo você num próximo vídeo. Tchau!